Olá, boa tarde a todos, já estão no ar. Boa tarde, então, a todos mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui representando a Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo para mais um webinar de uma série que já é o quinto da nossa série, né? E, como vocês sabem, a BGP vem trazendo tópicos, né, de interesse de toda a comunidade, uns relacionados à nossa atividade, outros relacionados à atividade futuro, como foi o que aconteceu com o hidrogênio e também a associação das empresas com as startups, né, desenvolvimento e inovação. E hoje nós vamos trazer um tema que foi o início de tudo na indústria, né? Então, vamos falar hoje sobre a reativação das atividades do EIP, onshore brasileiro, né? Nós tivemos o início no Brasil, a exploração sempre começou em terra, tivemos o primeiro gigante, que foi Carmópolis, em seguida fomos desbravar as águas rasas, águas profundas e ultraprofundas, e hoje somos referência mundial nessa área. E as áreas de terra ficaram com o volume, reservas muito menores, né? E já desde 2005, 2006, se buscando reativar condições que pudessem permitir empresas menores e pequenas atuando nas bacias terrestres, né? Uma série de leis, 2010, 2011, em 2017 se criou o REAT, que foi esse programa do Ministério de Minas e Energia, voltado para a reativação revitalização das áreas de EIP onshore, do onshore brasileiro, né? Seguido disso, teve incentivos de novos blocos da ANP, o desinvestimento da Petrobras é muito significativo, com vários campos, né, favorecendo pequenas empresas a começar um negócio já com alguma produção de óleo. Então, esse webinar de hoje tem esse intuito de mostrar. Nós vamos trazer duas pessoas muito queridas, que é o Márcio Félix e o Ricardo Salvini, dois empreendedores com uma longa história. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas antes disso, eu gostaria de apresentar e chamar aqui o meu colega, meu amigo, Paulo van der Veen, diretor também da BGP. Paulo foi geólogo formado na Universidade do Pará, mestrado na Universidade do Texas, né? Mais de 38 anos de Petrobras, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, que fez um trabalho espetacular nos estudos da margem equatorial. Saiu da Petrobras, fundador da Nova Petróleo, né, uma pequena empresa de óleo e gás. E com essa experiência, ele, mais do que ninguém, pôde saber das dificuldades, né, e dos desafios de trabalhar numa área terrestre, né? Então, hoje é consultor independente e também vice-presidente da BGP. Então, eu passo a palavra para o Paulo, para dar também as boas-vindas e fazer a apresentação do nosso primeiro palestrante. Paulo, por favor. Ok, boa noite a todos. É um prazer, bom, não posso dizer vê-los, né? Mas a me ver falando com vocês todos. Estou vendo a Silvia aqui, obviamente. A lei do petróleo no Brasil, a nova lei, que já não é tão nova assim, já tem 23 anos, e a indústria do petróleo nesses 23 anos aqui no Brasil, eu diria que são 8 ou 80. Do lado do 80, a gente foi para águas profundas, fomos para o pré-sal, somos reconhecidos no pré-sal, somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo hoje em dia, enquanto que do lado do 8, que foi a parte terrestre, que afinal pagou a conta de tudo isso, né? Enquanto tudo isso está começando, estudando e acontecendo, infelizmente nós temos aí uma produção que está mais ou menos no mesmo nível, em torno de 100 mil barris por dia, mais ou menos, né? 80, 107, já há algum tempo. E isso é intrigante, e não vou entrar aqui nas razões, mas o cenário para o onshore, nos últimos anos, tem mudado muito, principalmente nos últimos 3 ou 4 anos, com a criação do REAT. E isso já me
faz começar a apresentar um dos criadores do REACT, que nós trouxemos aqui para conversar conosco hoje, que é o engenheiro Márcio Félix Bezerra, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Espírito Santo, em atividade terrestre, quando ainda não usávamos essa palavra, mas nós reativamos o Espírito Santo juntos. Naquela época, falava assim, fechar o Espírito Santo, juntar o Espírito Santo com a Bahia, até que o Espírito Santo achou o seu caminho, revitalizou a terra, depois veio o Águas Profundas, e até hoje é um dos grandes players na produção nacional de hidrocarbonetos. O Márcio, originalmente um engenheiro eletrônico, mas ele começou no petróleo há quase 40 anos atrás, na Flow Petrol, na Schlumberger, como engenheiro de avaliação de poços. Entrou na Petrobras em 83, continuando sua carreira como avaliador, engenheiro de avaliação de formações da Bacia de Campos. E, na sequência, teve uma série exerceu uma série de postos gerenciais dentro da Petrobras na área de exploração e produção. Gostou tanto da atividade terrestre no Espírito Santo que acabou ficando no Espírito Santo, se tornou meio capixaba, se tornou secretário de desenvolvimento do Estado por um tempo, e de lá foi para Brasília, para o Ministério de Minas e Energia, onde chegou ao posto de secretário executivo-geral de óleo e gás do Ministério. Em 2017, ele, junto com outros órgãos governamentais, mas capitaneou a criação do REACT, do qual ele vai falar para nós hoje. Antes de 2017, o onshore brasileiro teve algumas poucas iniciativas de incentivo, como o oferecimento de campos maduros por parte da Petrobras, que vendeu um pouquinho deles, a ANP que ofereceu outros. Tivemos algumas legislações para facilitar tudo, mas nunca conseguimos sair dos 100 mil barris por dia. E o que nós vamos ver, esperamos demonstrar para vocês hoje, e é esse o objetivo do seminário, é que esse cenário está mudando. Tá? A parte terrestre está muito ativa, tem muita gente mobilizada, muita gente trabalhando nisso. E para nos contar um pouquinho dessa história aí, eu vou passar a palavra para o Márcio. Márcio, boas-vindas. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado, Silvia. Boa tarde ao Savini, a todos que estão nos vendo e nos escutando. É uma alegria estar aqui, falar da área terrestre, né? Eu acho que a gente pode dizer que, no mínimo, a área terrestre está na moda. Então, ver a BGP, a Associação Brasileira Geral de Petróleo, colocar esse tema é muito, muito importante para quem está nesse desafio. Nós temos muitas pessoas capacitadas, tanto jovens que ainda estão nas universidades, ou dos cursos técnicos, ou saindo desses cursos, indo para o mercado, como profissionais bastante experientes que hoje estão disponíveis no país. E a gente tem a matéria-prima principal, que é áreas em regime de oferta permanente, e todo o onshore brasileiro está em oferta permanente. Às vezes só enxerga os blocos que estão naquele mapa da ANP, mas eu acho que a gente tem que entender que aquele mapa representa o que foi nominado, o que foi discutido, mas, por exemplo, as bordas das bacias maduras, por que não estão na oferta permanente ainda? Então, eu trouxe uma pequena apresentação, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu acerto. Vocês já estão vendo aqui em modo apresentação. Então, antes, tá bem na tela aí, ou vocês estão vendo? Márcio, pode prosseguir. Paulo, você pode dar um feedback? Sim, Márcio, está tudo bem. Aqui, só está a apresentação na tela, não estou vendo, mas enfim. Então, antes de mais nada, muito rapidamente, apresentar a nossa empresa.
que foi lançado no dia 10 de março agora. Eu cumpri uma quarentena depois de deixar o Ministério de 6 meses, acabou no dia 2 de março. No dia 10 de março a gente lançou e não sabia que a gente entraria, eu entraria e todos nós entraríamos numa quarentena, que ainda estamos, de certa forma, nela. Mas nossa empresa foi lançada nesse momento. Lançar uma empresa, aqui esse nome aqui, esse jogo de letras aqui, de imagens, no inglês é que fica mais fácil de entender, INP, de exploração e produção, mas no fundo é uma plataforma de energia. Então isso é uma transformação, um salto quântico, uma verdadeira, assim, reinvenção aqui do EIP, a partir do EIP terrestre. Então a gente transformar o EIP terrestre, conectando, articulando e inovando. Esse é o nosso slogan. Essa figurinha aqui embaixo, ela mostra mais ou menos o nosso espectro de atuação. Então, tem figura representativa bem do onshore aqui, um bombeio mecânico, uma infraestrutura, nossas fontes de biocombustíveis, o sol, uma família aqui, as energias renováveis, enfim, fauna, flora, gente e energia. É a nossa ideia de conceber, desenvolver ecossistemas e operar ecossistemas energéticos. Então, a gente trabalha, a gente não usa procura não usar esse termo de transição energética, mas sim integração energética. A gente, em poucas palavras, a gente pode dizer que nós somos uma empresa, uma pequena, microempresa ousada, uma microempresa integrada em energia. No lado de exploração e produção, nós estamos, eu diria, muito próximos de anunciar o nosso primeiro Farm-in em campos em produção e blocos exploratórios. E também nós estamos inscritos na oferta permanente da ANP como operadores C para participar, focando na área terrestre da segunda rodada que a ANP espero que aconteça ainda este ano. Como uma empresa integrada de energia, a gente está olhando também o gás. O gás é uma coisa emergente, para o onshore é muito importante, mas a gente tem aqui um hub Gazines, é um gasoduto de integração do Sudeste Marítimo, que é um projeto que a gente vai lançar. Eu só estou deixando o nome aqui para aguçar a curiosidade. No downstream, a gente tem 2 projetos no Espírito Santo, já estão públicos, em parceria com a Oil Group, que é a Refines, Refinaria Espírito Santo, e a Lubicap, que é uma planta de lubrificantes capixaba, o CAP é de capixaba, é uma planta de lubrificantes de asfalto capixaba, para aproveitar o óleo pesado, que é o que tem em maior quantidade lá, e transformar em lubrificantes naftênicos. E então, esses projetos estão em fase de EVTE, nós estamos avançando. E na integração energética, nós procuramos olhar os biocombustíveis. E o biogás ainda é um biocombustível que tem uma sinergia muito grande, como a gasolina tem com o etanol, como o biodiesel e o diesel. A gente quer o biogás ou o biometano com o nosso gás natural. E uma coisa mais disruptiva, estamos estudando um pouco hidrogênio, né? O Paulo, que tem sua origem holandesa aí, seus antepassados. Então, o hidrogênio é algo que a gente está estudando também notadamente com a Holanda. E aqui embaixo tem 3 coisas aqui de suporte que eu gostaria de mencionar, que a gente anunciou recentemente. A ANP Geodigital, que é a gente digitalizar a exploração. Então, não é por falta de computador, de big data, etc., mas de digitalizar na cabeça dos intérpretes, que aí eu chamo a atenção dos geólogos, geofísicos, aí notadamente, para que a gente tenha uma plataforma. A gente fez uma parceria com a Geopost Energy, anunciada recentemente. A gente vai escolhendo uma bacia, onde a gente vai integrar os dados e, dentro das regras possíveis que a gente quer flexibilizar, a gente vai fazer com que isso seja o mais aberto possível, permitindo a participação da academia, dos profissionais experientes que estão, vamos dizer assim, momentaneamente aposentados, e, enfim, dos jovens talentos que estão aí. Então, precisamos desenvolver novos exploracionistas com uma nova visão do onshore, que é uma fronteira ainda inexplorada. Para isso, a gente lançou também o N Professionals, desculpe, que o pezinho está meio inclinado aí, que é
vamos dizer assim, a gente procurando atrair os melhores talentos da indústria. Estamos com o processo de seleção na praça aí, até o dia 23 de agosto, para selecionar uma plataforma para viabilizar estágio online. Por exemplo, um estudante da Universidade Federal do Amazonas vai poder estagiar conosco, ou da Universidade Federal de Pelotas, ou da Universidade Federal do Oeste da Bahia, enfim, de qualquer lugar do Brasil, vai procurar. A gente não tem a plataforma só para nós, a gente está conversando com outras empresas que já estão interessadas, e a ideia é que essa plataforma se transforme num novo negócio, não da ANP. A ANP Professional é uma iniciativa nossa, mas a plataforma é inicialmente para estágio à distância online, até para incluir esses super craques que estão em áreas mais remotas em relação às oportunidades. E, no primeiro momento, estágio. No segundo momento, chamar aqui de trainee sanduíche. É o trainee que tem a presença, parte presencial e parte à distância, e permitir também, depois, serviços técnicos à distância, através dessa ferramenta que está na praça. E a terceira, que a gente tem que viver, tem que ter dinheiro, tem que pagar as contas, então a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente chamou de Enprice para fazer as nossas análises econômicas, enfim. Então, reunimos um pequeno, grande time aqui de talentos da minha geração e talentos da nova geração, um grupo aí de, enfim, em torno de entre 15 e 20 pessoas, né? Flutua, pessoas mais permanentes, pessoas mais temporárias, gente que está no exterior, gente que está no Brasil, em diversos locais. A nossa sede fica aqui no Rio de Janeiro. E então, essa é a ANP. Mas eu não vim aqui para falar da ANP, eu vim para falar do REAT. Eu tive a alegria, a honra de participar, de estar no Ministério de Minas e Energia de julho de 2016 até o início de setembro de 2019, 3 anos, e um pouquinho. E em 2016, o cenário, a gente olhando para o futuro daquele momento, não era animador. Então, crise parece que é o estado permanente das coisas no planeta ou no Brasil. Então, a gente olhou aquilo ali, tinha pouco tempo à frente de governo, então a gente começou a olhar as diversas áreas de atuação. O EIP foi organizado, foi colocado, teve sessão, leilão, sessão onerosa, tomada de leilões, repetro, conteúdo local, regras de monetização, estruturação da PPSA, enfim, ANP, EPE, enfim, uma série de coisas, ministério, o governo como um todo. Então, foram o programa do gás, que surgiu, o Gás para Crescer, depois virou Novo Mercado de Gás, o programa do Downstream, que é o Combustível Brasil, depois virou Abastece Brasil, se tornaram o programa de Estado, o Renova Bio, que continua com o mesmo nome, virou até lei, programa de biocombustíveis. E no EIP, a gente resolveu criar um programa com a marca, que é o REAT, que nasceu em 2017, foi lançado lá em Salvador, num ambiente altamente tecnológico, lá do Senai Cimatec. Sempre é importante saber, os brasileiros e todos saberem que existe um Senai Cimatec, e lá de Salvador é bacana, mas o que é próximo a Salvador, não vou dizer, não sei exatamente a localização, mas é próximo, ali na Grande Salvador, tem o Cimatec Park, que é um parque tecnológico que, sei lá, qualquer lugar do mundo ele seria atração, e está aqui no nosso país. Então, a gente teve o REAT de 2017, teve os avanços, tivemos a nova política de exploração e produção, que só se pensava no pré-sal, só se pensava coisa, a política de exploração e produção, que foi aprovada no Conselho Nacional de Política Energética em 2017, ela trouxe capítulos dedicados ao onshore e colocar uma certa lógica. Então, assim, a gente precisa conhecer o nosso potencial, precisa monetizá-lo e precisamos aumentar o nosso fator de recuperação. Esses 3 grandes pilares, e mar, pré-sal, etc. Mas o que a gente precisa fazer diferente? O onshore. Então, talvez a grande contribuição dessa nova política de 2017 foi aprovar a sinalização para a ANP para que fosse feita a oferta permanente de áreas, que teve a sua primeira rodada o ano passado, e já foi anunciado recentemente pelo governo, decisões do CNPE,
de que praticamente tudo que vai ser ofertado daqui para frente no Brasil, na área de EIP, vai ser via um modelo oferta permanente. A exceção fica para as áreas dentro do polígono do pré-sal, por conta do regime de partilha. As áreas que estão além das 200 milhas, que ainda tem umas discussões internacionais, então o governo, o CNPE ainda mantém essa decisão, e as áreas que já estão na 16ª e 17ª rodada de concessões. Então, fora isso, o Brasil vai mudar o modelo de ter leilões, e especialmente para o onshore, é uma nova realidade. E o ano passado, em agosto, foi lançado, um ano atrás, foi lançado o REAT 2020. Por que REAT 2020? Porque um ano como esse só acontece em 1010 e 1010 anos. Então, é um negócio, é para ser o ano da virada do onshore. Então, o REAT 2020 foi feita essa logo, com a nossa criatividade baiana, nossa criatividade do país que tem mas foi focada na Bahia. Então, a gente tem aqui, nessa logo, um ramo de copaíba, um fruto tem um fruto da copaíba aqui, tem um pássaro aqui, que é um sabiá laranjeira, que é uma ave símbolo do Brasil, e é o dispersor da copaíba. A copaíba é conhecida como pau de óleo, então, que produz óleos medicinais. Então, nada melhor do que uma pequena árvore, um pequeno pássaro, que fazem com que essa área aconteça, e pelo que eu pesquisei, não sou especialista nisso, mas pelo que eu pesquisei na época, essa árvore também acontece do lado da África. Então, daí, sem ser geólogo, sem nada disso, eu inferi que isso estava antes da separação aí dos continentes, aí, de Gondwana. Então, e aí os símbolos aqui de o gás, uma chama, produção terrestre, essa válvula meio perdida por aí, para mostrar que é uma produção distribuída. Está muito na moda falar em geração distribuída de gás. Então, os relatórios disso aqui estão sendo apresentados, webinários aí. Então, os webinários de onshore, não sei se é que eu estou muito olhando essa técnica, mas eles estão bastante frequentes. Então, eles estão sendo divulgados, o governo está dando prioridade a isso, os diversos canais. O REAT é o programa, talvez, de maior, vamos dizer assim, de maior audiência dos programas do Ministério, porque é o que envolve mais pessoas, tem uma energia muito grande de todos que participam. E os relatórios, as frentes aí desse REAT 2020, em relação ao licenciamento ambiental, o onshore, via de regra, licenciamento estadual, a menos de algumas situações que estejam próximo a um rio, que passa por vários estados, área de fronteira, etc. Então, cada estado tem a sua visão, e tem estados com mais tradição, outros com menos tradição no óleo e gás, então precisa fazer um trabalho de aceleração, de harmonização. Programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com regulação e políticas públicas, a verba todo ano assim sobra, e o onshore é campo de experimentação real, não é piloto, é em escala, de projetos que podem ir para o mar, e reservatório é desafiador, tanto em terra como no mar, e então a gente pode usar muito o onshore para desenvolver, mas o principal é o potencial de óleo e gás, e o que pode ser feito. Então a gente olha campos como Rio Barra Seca e Rio Barra do Ipiranga, lá no Espírito Santo, que são campos que foram devolvidos pela Petrobras para a ANP por fim da sua vida útil, e talvez voltariam ao mercado na oferta permanente como campo para recuperação, sei lá, campo maduro para recuperação. Mas eles, na verdade, acabaram de ser ungidos pela EPE como dois dos 3 principais campos do país, o outro fica na Bahia, para estocagem subterrânea de gás natural, que o país não tem. Isso é fundamental para que o novo mercado de gás aconteça. Então, isso é onshore. Desvendar, buscar o potencial de óleo e gás do onshore, a Petrobras tinha como missão, tinha como trabalho, avaliar o potencial petrolífero nacional. Com as mudanças e tal, isso está meio, vamos dizer assim, a gente regrediu, voltou, a gente está meio andando sem
enxergar o potencial. Muita gente quer que a ANP perfure vários postos de estratigrafo, faça sísmica, etc., mas talvez não seja o caminho. Às vezes, o caminho que eu vejo é olhar o Big Data que existe e digitalizar as mentes como é que a gente usa isso tudo para usar outros métodos, não só sísmica 3D, sei lá, mas assim, usar os métodos até mais antigos, mais tradicionais, porque podem, geoquímica, método gravimétrico, enfim, tudo que é possível a gente combinar, e com o olhar humano, observação em terra, a gente consegue ver o afloramento das bacias, consegue, enfim, estudar uma série de coisas que no mar precisa de muito mais tecnologia, ou recurso, ou dinheiro, né? A gente tem ainda uma fronteira totalmente ainda inexplorada no Brasil, que é os não convencionais, e a gente que acabou misturando, não sei, você está querendo um plano de comunicação, porque os não convencionais botaram a palavrinha em inglês fracking associada, e isso virou um tabu quando a gente tem areias mais fechadas, tem várias situações, tem folheiros naturalmente fraturados de candeias que produzem aí, e se a gente chama isso folheiro naturalmente fraturado de shale oil, isso aí já dá um susto. E o novo mercado de gás vem com soluções para monetizar esse gás que no onshore aparece distribuído. E, claro, um desafio ainda é o Petrobras está numa transição, mas assim, tem um domínio muito grande para quem que se vende o óleo, vende o gás produzido. Estamos ainda numa fase de transição com outras oportunidades, e não pode sempre achar que alguém que tem um grande irmão que tem que socorrer, que tem que pagar mais caro, tem que se emancipar. Um poço do pré-sal produzir 50 mil barris por dia como o geólogo fala, uma anomalia, mas enfim, é uma coisa bastante positiva, mas 200 mil poços no Texas, em terra, produzindo 5 milhões de barris quase, isso é muito bacana também. É mais do que quase o dobro do que o pré-sal produz hoje no Brasil. Mas ninguém, então, só fazer uma cálculo para ver que a média por poço é bem baixa. E não se rasga dinheiro em lugar nenhum no mundo, muito menos no Texas. E o Texas pensa grande. O Texas tudo lá, tudo dos Estados Unidos, tudo é grande. Então, de produções pequenas por poço, fizeram uma produção gigantesca. Essa era a produção no início do ano, tirando o efeito pandemia, etc., mas mesmo assim... Então, a nossa escala é totalmente diferente. Então, a gente tem que adaptar. Então, essa vamos dizer assim, a visão aí do READ 2020, não sou eu que vou explicar aqui o relatório, é o Ministério da Minas e Energia, a EPE, a ANP, o Ministério da Economia, que estão aí em todas as tribunas online aí explicando isso. E aí eu vou me atrever a falar um pouco do futuro. Eu já botei aqui, peço desculpas aqui, sem nenhuma pretensão de batizar nada, mas assim, eu estou chamando de um REAT 3.0. Talvez seja melhor botar 4.0, mas depois do 2 vem o 3, né? Não vamos saltar. E digital. Então, o que seria esse REAT digital? Aí a figurinha já está mais colorida, já está colorida aqui, tá com uns efeitos especiais aqui enfim, deu um sombreamento, mas aqui ainda tem coisa turva vocês podem ver a frutinha aqui da copaíba, vermelhinha, a barriguinha laranja do sabiá laranjeira, por isso que ele chama laranjeira, por causa da laranja do peito dele aqui. Então, existe já uma iniciativa, colocada também pelos nossos amigos baianos, liderada pelo Anabal, a iniciativa do campo adequadamente regulado. É o caro para tratar com carinho. Então, na realidade, assim, eu estou propondo, eu peço licença ao Anabal, se estiver nos assistindo aqui, que a gente amplie isso para a bacia, não um campo, mas uma bacia ou um Brasil de terra adequadamente regulado, ou desregulado, talvez para ser menos burocrático, menos desafios. E eu, aqui na posição agora de empreendedor, e aí tendo que entrar também na parte de exploração, nos contatos que a gente tem com o NP, nos contatos com nossos especialistas e tal, eu cheguei à conclusão logo em 3 meses, 4 meses que a gente está atuando aqui, mas antes de já cheguei a essa conclusão, que a gente precisa de acesso livre aos dados de IP das bacias terrestres.
pelo menos as maduras, ou pelo menos começar com uma bacia, ou com, sei lá, com as bacias costeiras, enfim, chegar de escolher um conjunto, até para aplicar o caro, para ficar bem barato, os dados, eles são muito difíceis, herméticos. Se a gente botar todos os estudantes, todos os especialistas que às vezes estão em casa aí, enfim, cuidando dos netos, olhando alguma coisa interessante, chega assim, a gente faz um concurso, assim, quem dá a melhor locação? Claro que a gente vai ter que escolher a melhor locação e a gente não sabe escolher a melhor locação, mas vamos escolher um. Aí vamos dizer que a gente perfura aquela locação, sai uma descoberta, primeiro, quem foi escolhido merece um prêmio. Segundo, quem faz uma descoberta, se for algo grande, merece um prêmio maior ainda. Então, eu acho que talvez uma coisa que não está na agenda ainda, que eu queria colocar, e eu também não enxerguei isso quando eu estava lá no governo, se eu tivesse enxergado, talvez tivesse trabalhado para que isso pudesse acontecer, mas eu vejo que a gente precisa do acesso livre aos dados de IP. E aí a gente juntar isso tudo e fazer uma exploração digital de óleo e gás. A gente vê dados de sísmica, a gente na nuvem aqui, a gente olhando, coisa que era impossível um tempo atrás. Então, a gente colocar isso no onshore, porque se o onshore for viver só de campo maduro vendido pela Petrobras, ele é esses 100 mil barris. Precisa de exploração, precisa descobrir novas frentes. Tem poucas empresas abrindo novas frentes. E a nossa microempresa, ela tem o começa com para que a gente abra uma nova frente, que a gente descubra o que ficou para trás e a gente viabilize, conversando com o nosso geólogo aí, o Taboada, eu digo, Taboada, onde que tem um campo gigante em terra para a gente ir atrás? Ele, Márcio, você vai numa fazenda, você tem um boi gigante, o cara tem 5 mil bois. Você está feliz com 5 mil bois ou quer um boi do tamanho de 5 mil? Não, já entendi. Vamos atrás da nossa manada aqui, onde que ela está, e a gente vai torná-la comercial e integrá-la com as outras coisas. A gente trabalha com o ecossistema energético, a gente não vai produzir óleo e gás para ter destinação tradicional. Vamos combinar com ativos minerais, com outras possibilidades econômicas e criar um ecossistema que traga prosperidade para onde esse recurso da natureza está. Então, essa é a ideia da minha apresentação aqui. Agradeço muito a oportunidade e fico mais à frente à disposição para os debates. Então, Paulo, devolvo a bola para você e para a Silvia. Ok, Márcio, excelente. Achei muito inovador, Márcio. Gostei muito. Acho que é isso mesmo, né? E é muito bom ver você falando da exploração, de novos campos, botar essa turma para achar mais óleo, e você está com o melhor time que eu posso ver, né? Então, e toda essa questão dos dados, nós já tivemos essa discussão com a ANP, é algo muito importante, Márcio, porque nós temos a oportunidade de ver dados. Logicamente, todo dado está armazenado, tem um custo. Eu acho que isso é um fato, né? Porque a gente não pode deixar. Você armazena, ela tem um custo. Então, acho que esse é o que deve ser discutido, como reduzir, minimizar esse custo, né? Mas existe um custo de armazenamento, um custo de estocar todo esse material e preservar, né? Então, isso aí tem que ser visto. Mas a ideia da gente conseguir fazer... Foi feito até uma discussão no segundo webinar, de ter justamente esses nossos amigos aí, aposentados, que estão aí ávidos, né, com o seu conhecimento, trocar esse conhecimento com essa garotada que está chegando, para a gente formar novos exploracionistas, né? E ter você aí numa empresa com essa visão de querendo digitalizar esses dados, usar os recursos modernos, atuais de digitalização, muito bom. Linkando, né? Então, parabéns, adorei aí, fiquei muito feliz de conhecer isso aí. Mas antes da gente fazer as perguntas, pessoal, vocês podem fazer a pergunta pelo chat, tá? E eu quero ter agora a satisfação. Hoje nós só temos empreendedores aqui, né? Então, meu prazer agora é apresentar Ricardo Savini, né?
Também geólogo pela UNB, mestre em estratigrafia pela URGS, meu colega de sempre da década de 80, né, com 33 anos de experiência na indústria petrolífera, trabalhou na Venezuela, nos Estados Unidos e Argentina, depois do Brasil, ocupou diversos cargos de gestão na Upstream, né, empresa de exploração e produção, tanto na geologia e geofísica, reservatórios, serviços técnicos, planejamento e desenvolvimento de negócios, foi diretor de operações e presidente da empresa de serviços. Ele exerceu, lógico, durante sua carreira, diferentes funções, na Petrobras, na Pérez Compan, na Deloitte e na Georadar. Atualmente é o CEO da 3R Petróleo, operador independente de óleo e gás, com foco em revitalização de campos maduros. Recentemente adquiriu um grupo de blocos, né, na área do Macau e outros que ele vai falar. Então, mais uma vez, agora, agradecer a presença do Savini. Por favor. Obrigado, Silvio. Prazer aqui estar contigo, estar com todos os amigos aí da BGP, né? Dar um abraço aí no Márcio Félix também, figura importantíssima aí em todo esse processo de reativação aqui do onshore brasileiro. Eu digo que não é só do onshore, né? É do setor de óleo e gás de forma geral, né? Mas no onshore ele é bem visionário e está ajudando muito. E um abraço aí para o Paulo também. Bem, falar um pouquinho aqui da 3R, né? Que eu acho que é um exemplo, né? De uma empresa que está tentando se inserir nesse nicho de revitalização de campos, né? De suceder a Petrobras na operação de campos que a Petrobras tem decidido vender, desinvestir, como se diz. A gente criou a 3R exatamente para esperar esse momento onde a Petrobras decidisse se reposicionar do ponto de vista estratégico. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso deveria acontecer pela dinâmica mesmo do negócio de uma empresa do porte da Petrobras e por essa característica que ela tem, que eu acho que é pouco comum na indústria mundial, né, de a cada 15 anos a Petrobras consegue, por sua própria competência, descobrir uma província petrolífera inteira nova, né? E sempre a província nova, que ela acaba de descobrir, tem uma produtividade por poço superior às províncias anteriores, onde ela já tinha atuado, né? E é o que o Brasil vive esse momento, é o que a Petrobras vive no momento. Pré-sal tem uma produtividade impressionante, né? World class, que é árabe, né? Poços aí de 40, 50, 60, até 70 mil barris de produtividade, produção por poço. Isso é muito raro de encontrar no mundo e, obviamente, coloca a Petrobras na posição dela ter que tomar decisões que ela, no passado, não precisou tomar, mas, no fundo, o meu ponto e um pouco a tese de negócio da 3R tem a ver com que a Petrobras, na realidade, tem tomado essas decisões nas últimas décadas de sempre, de alguma forma, não esquecer, mas diminuir muito o investimento numa província mais antiga em detrimento de uma província mais nova, claramente mais produtiva e com mais escala econômica, né? Isso é parte da história da companhia e trouxe o Brasil, a indústria petrolífera brasileira, nesse momento onde faz todo sentido para a Petrobras tomar a mesma decisão que várias outras empresas, normalmente do Estado, mas também privadas, tomaram no passado, de sair de áreas com pequena escala, com pouca escala, que para ela, para os seus custos fixos, torna difícil explotar, né, com eficiência econômica, mas para players pequenos como nós, como a 3R e outras, né, que estamos aí participando ativamente do programa de desinvestimento da Petrobras, passa a fazer todo sentido, né? Então, dentro desse contexto, Silvia, que a 3R, e aí, pegando um pouco que o Márcio estava explicando o nome, né, 3R significa exatamente isso, significa redesenvolver, revitalizar, repensar campos de petróleo. Então, a gente foi criado para isso, esse é o nosso DNA, e tem muito a ver com a história dos sócios mais técnicos da companhia. Somos todos egressos da antiga. Nós temos duas características que
que nos tornam bastante competitivos nesse cenário aqui brasileiro, nesse momento, que somos todos egressos da antiga Pérez Companc, que era uma empresa privada argentina que só fazia isso, tinha um portfólio exploratório muito pequeno, apesar de pequeno, teve algum sucesso muito importante, especialmente no Peru, para gás, né, mas também no Equador, pontualmente na Argentina, Venezuela, mas o grande negócio da empresa era a revitalização de campos. Ela sucedeu a YPF em diversos jazimentos, né, lá no mercado argentino, sucedeu a Perupetro no Peru, a Petroamazonas no Equador, e a própria PDVSA, mesmo a PDVSA não tendo vendido seus campos, ela chamou a ajuda das empresas privadas na década de 90, e a Pérez Companc foi das primeiras que aportaram lá no mercado venezuelano, e foi para nesse movimento que eu acabei saindo da Petrobras em 97, né, depois de trabalhar vários anos no Centros com a Silvia, e também na Bahia, né. Esse grupo de profissionais da 3R, né, lembrando que a Pérez Companc, em 2003, ela foi comprada, né, a família Pérez Companc, é um grupo familiar, decidiu vender o seu braço de energia. Eles são muito tradicionais no setor de alimentos na Argentina. Depois daquela crise da dívida argentina, da moratória que eles tiveram, a família decidiu vender, e quem comprou foi a Petrobras, e assim eu retornei, né, com muito prazer, muito orgulho, retornei para minha casa, para a Petrobras em 2003, e 2004, 2006 tivemos a oportunidade de ajudar a Petrobras no programa RECAGE, tentando revitalizar algumas áreas, especialmente no Nordeste, né, Campos Maduros. Também todo esse grupo, grande parte do grupo que hoje está na 3R, pessoal argentino, especialmente argentino, mas peruanos, a gente tem peruanos, argentinos, venezuelanos na empresa, além, obviamente, de diversos brasileiros. Nós tivemos a oportunidade de participar dessa experiência de revitalização de campos maduros da Petrobras, que, no meu entender, né, eu estava na Petrobras, em 2007 foi sendo descontinuado, de novo, pelo sucesso da Petrobras, não por nenhum tipo de fracasso ou nenhum tipo de incompetência. O esforço que a companhia fez após o descobrimento da província do pré-sal fez com que diversos projetos na Petrobras fossem perdendo importância, né, no ranqueamento do seu portfólio, né. Eu mesmo vim trabalhar no IP corporativo entre 2009 e 2012, apoiando aí na gestão do portfólio, avaliação de risco dos projetos, né, dentro do IP, e era nítido que esses projetos eles foram perdendo relevância ante o colosso, digamos assim, que é o pré-sal, né? O esforço logístico, tecnológico, muito importante no início, uma necessidade de canalizar recursos para o desenvolvimento do pré-sal, e aí recursos, eu não estou falando nem somente de dinheiro, mas estou falando de recursos humanos também, né, recursos tecnológicos, toda logística, né, recursos críticos, né, tudo teve que ser bastante canalizado para esse enorme esforço de desenvolvimento do pré-sal, de appraisal dos campos do pré-sal, e depois projetos piloto, e finalmente os projetos de desenvolvimento. E, obviamente, isso fez com que a Petrobras colocasse muito pouco empenho, não por decisão ou vontade do grupo técnico, né? Na época, eu visitava as unidades operacionais da Petrobras e conversava com muita gente, e era evidente a inação por impossibilidade de ter recursos para fazer os projetos de redesenvolvimento nos campos lá do Nordeste, e isso levou à decisão da Petrobras, que eu acho que nesse momento é sábia, porque nada adianta ficar com esses campos paralisados, como estão aí basicamente desde 2015, né? A atividade vem em declínio já há vários anos, mas de 2015 para cá, acho que eu já não estava na Petrobras novamente,
mas a Petrobras deve ter tomado a decisão de vender, que só foi implementada a princípio de 2016, e depois voltou com força em 2017. A 3R foi constituída para esperar esse momento. Eu vi o Márcio falando, né, no nosso modelo de negócio, ainda a gente não encaixa a exploração, tem outras empresas de nicho para isso, né? A 3R, nossa ideia é ocupar o nicho do P, né? Do A e P, a gente está mais no P. Exploração vai ser uma estratégia pontual, pelo menos nos primeiros anos de vida da companhia, mas eu queria dizer que estamos muito ativos aí no programa de desinvestimento da Petrobras. Como você falou, Silvia, a gente fechou a aquisição do cluster Macau, que são 7 concessões no Rio Grande do Norte, né? Macau fica aí entre Guamaré e Mossoró. São 6 concessões em terra e 1 em mar, uma pequena concessão de Aratum, mas é um cluster que nós assinamos com a Petrobras o contrato. O processo é relativamente longo, né? Porque o teaser que a Petrobras soltou foi em agosto, setembro de 2017, e nós só assinamos, depois de passar pelas fases não vinculante e vinculante, só assinamos o contrato com a Petrobras praticamente um ano atrás, foi dia 9 de agosto, está chegando, vai completar um ano que nós assinamos o contrato, e fizemos o closing da operação, iniciamos, então, a transição com a Petrobras, trabalhando a 4 mãos conjuntamente, esperando a aprovação da Agência Nacional do Petróleo, que aconteceu agora no mês de maio, e nós assumimos aí, no meio da pandemia, inclusive, assumimos as operações, nossas primeiras operações, no fim de maio. Estamos aí trabalhando com muita alegria, com muita força. Posso dizer que já conseguimos até um pequeno incremento de produção nesses 2 meses e meio que estamos operando, num contexto complexo, né, que toda a sociedade brasileira, eu diria que toda a humanidade está enfrentando nesse momento da crise do Covid-19, mas fizemos com muita força, com muito empenho, e enfim, hoje a nossa produção já assumimos em 3.600 barris, já estamos tentando sustentar acima de 4.000, mesmo sem ainda termos aplicado grandes projetos de investimento. Estamos numa fase ainda de reconhecimento do campo, né? Mas colocando todo o cuidado lá no campo, fazendo aquelas coisas mais básicas de início de operação, né? E a 3R, então, falando aqui com meus amigos geólogos, né, quer dizer, a nossa visão é de uma visão de crescimento. A gente está participando de outros processos junto à Petrobras, né, no programa de desinvestimento, e a gente pretende ser um ator importante aí, sucedendo a Petrobras, né, no que a Petrobras decida desinvestir. A gente não está sozinho, esse caminho aberto aí pelo Márcio e outros atores importantes aí do Ministério, da ANP e da própria Petrobras, eu tenho que dizer, né, acho que a Petrobras hoje é uma grande fomentadora dessa reativação. Nós temos aí a PetroRecôncavo, que também comprou o ativo também no Rio Grande do Norte como nós, e inclusive começou a operar antes. A Central Resource também acabou de assinar com a Petrobras também lá perto de Canto do Amaro, uma área de 500 barris. A Imetame, né, está muito ativa, assumiu uma área no Espírito Santo. A Ouro Preto, né, Ouro Preto hoje, posso dizer que é uma empresa já irmã da 3R, né, porque o acionista controlador, que é um private equity, é o mesmo, né, então nós já temos algumas sinergias, de alguma forma já estamos trabalhando de forma conjunta para ganhar sinergia, né? E eles assinaram com a Petrobras dois campos offshore, Pescada Arabaiana, muito próximo de Macau, né? Então a gente certamente tem alguns ganhos sinérgicos que nós vamos tentar capturar. Mas a minha mensagem o importante de suceder a Petrobras aqui, com muito respeito e muita responsabilidade, pelo menos na nossa visão, a gente não está assumindo os campos da Petrobras para produzir
a reserva provada desenvolvida, a gente não pagou aí quase 200 milhões de dólares para sentar no campo e ver os cavalinhos de pau subindo e descendo. Não é para isso, nós pretendemos perfurar bastante. A gente não começa perfurando, porque nós não fizemos isso na Venezuela, na Argentina, no Peru, sempre a gente primeiro conhece bem o campo, desenha bem, faz os modelos geológicos tridimensionais, né, os modelos 3D de modelo estático, modelos dinâmicos de detalhe, e só a partir um pouco mais de dado, um pouco mais de conhecimento é que a gente vai desenhar adequadamente a malha de drenagem, a geometria dos poços, a gente já está fazendo isso, mas a nossa visão é uma visão de investimento, uma visão de revitalização, de incremento à produção. A gente pretende aumentar a produção, não dá para dizer ainda quanto, né, mas a gente pretende aumentar a produção e reservas, como estratégia também, né, mais que estratégia, como nosso DNA, nós inclusive já certificamos reservas, né, a gente assumiu o campo há pouco tempo, já fizemos a certificação com auditor independente, já com incremento importante, porque, de novo, Petrobras não tinha um plano de investimento previsto para o campo. O óleo está lá no subsolo, o fator de recuperação X. Se você não tem um plano de investimento para drenar mais, a tua reserva é a reserva aprovada, desenvolvida em produção, né? Basicamente isso. Quando você coloca um plano de desenvolvimento em cima, a tua reserva aumenta, então esse é mais ou menos o nosso modelo. Então é isso, Silvia. Obrigado aí pela oportunidade, muito feliz de estar aqui na BGP. Ótimo. Savini, muito bom. Muito obrigada aí por vocês terem vindo. Eu acho muito importante a gente estar trazendo aí vocês dois, né, com a longa experiência, mas o Savini, desde quando saiu da Petrobras, ele já, na época, eu me lembro, falei, ai, meu Deus, menino, como é que você vai sair? E ele, como sempre, né, empreendedor, foi à luta, né, saiu do microfóssil para agora o CEO da empresa, né? Então, eu acho que é um exemplo, assim, que dá muito orgulho a gente ver. Fico muito feliz. Que legal. Que vocês recuperem mais óleo aí e continuem empregando. Temos várias perguntas. Paulo, você quer começar com a pergunta, por favor? A primeira ou posso eu? Vai em frente, Paulo. Temos aqui duas perguntas de avaliação de potencial. Márcio, você saberia dizer como é que há interesse pelo potencial de shale oil na bacia do Amazonas, pelas companhias ou pela EPE, a ANP, por exemplo? A gente, vamos dizer assim, a Amazônia é um desafio adicional, né? Então, você que tem lá suas raízes também na Amazônia, conhece muito bem. Então, assim, o que eu vejo é que produzir as descobertas que foram feitas na bacia do Amazonas, bacia dos Solimões, eu topo esse desafio. Não temos cacife para isso, mas eu todo incentivo. Explorar, abrir novas fronteiras na Amazônia, eu acho que a gente tem que usar outras fronteiras que ainda tem no Brasil, do Pareci, do Parnaíba, no Bacia do Paraná, até chegar na Amazônia, nossa Amazônia legal, seja a Bacia do Amazonas ou a Bacia dos Solimões. E explorar cheio na Amazônia é combinar duas coisas que têm uma resistência muito grande no país. Então, o shale gas, shale oil, eu acho que a gente tem que começar por outras bacias. Tem um projeto do Poço Transparente, que foi colocado no programa de parceria de investimento para ter toda prioridade. Eu acho que a gente tem que vencer. O Brasil, ele acaba sendo permissivo para uma série de coisas, comportamentais ou ambientais, e é restritivo em umas outras que, às vezes, não tem a mesma base científica. Mas esse tabu, tanto é que no programa REAT, um dos itens é comunicação em relação aos não convencionais. Então, eu acho, independente do mérito geológico, eu acho que a Amazônia, no momento, não combina com shale oil, shale gas. Obrigado, Márcio. Uma pergunta aqui para os dois. Vocês veem atratividade, ou vocês já fizeram alguma avaliação das bacias proterozoicas?
A empresa de vocês, não? Bem, a gente não, assim, potencial tem, né, obviamente, né, mas ainda não, como eu estava dizendo, a gente está muito focado nas áreas em produção. Né? Ok. Aí eu acho que essa pergunta é mais para o Márcio, né? Eu falei que a exploração é uma ação pequenininho, mas assim, como eu falei, a gente está buscando encontrar, especialmente o gás, não é o óleo, não, é o gás. Perfeito. Onde está o óleo, não, onde está o gás. E então a bacia, por exemplo, a bacia do São Francisco, acho que é um desafio. E as nossas bacias, por coincidência, elas estão em áreas que têm desafios de índice de desenvolvimento humano, enfim. Então, acho que a gente tem que... A gente está vendo aqui, sei lá, 57 milhões, independente de enfim, de algumas coisas fora do normal, mas 57 milhões de pessoas se inscreveram no programa de ajuda de R$600 por mês. Então, um Bolsa Família ampliado e, vamos dizer assim, essa riqueza está debaixo de milhões dessas pessoas, e parte desses 57 milhões de pessoas. Então, assim, eu acho que é uma obrigação lançar o olhar. O que a gente se questiona é como é que eu reúno o conhecimento para que a gente seja um pouco cirúrgico. Eu não tenho essa formação de geologia, de geociências, assim, mas como que a gente olha assim, como que faziam as expedições antigamente, nos anos 1500, 1600, então a gente tem que fazer uma expedição aonde tem alguma coisa mais próxima. Aí tem lá a tese que eu já ouvi, e eu tenho falado principalmente com o pessoal de Minas Gerais, que tem um sonho. Então, Minas Gerais também tem o seu onshore, mas a bacia do São Francisco tem o lado baiano também, enfim. E a gente está olhando, um dos nossos sócios da nossa empresa é o grupo Imetame, que é a empresa que tem está também na atuação de energia, e ela tem ativos na bacia do São Francisco que estão suspensos. Então, a gente vai olhar certamente isso aí. Que bom, que bom. Silvia, deixa eu fazer um comentário aqui, já na linha dessas duas perguntas, de coisas que eu tenho ouvido aí. Tem algumas coisas acontecendo que nos ajudam aí em direção ao shale, aos maiores desafios, tipo as bacias proterozoicas, né, tanto em Minas Gerais quanto no oeste da Bahia e assim por diante. A ANP acabou de emitir um relatório de classificação das bacias brasileiras terrestres. Isso foi publicado ontem, né, Márcio? Tivemos essa notícia, onde existe uma classificação tipo Olodum, verde, vermelho e amarelo, onde estão as áreas de maior ou menor potencial. É uma coisa para quem tem interesse, vale a pena dar uma olhada. Mas também tivemos a notícia que a ANP está pretendendo agora fazer licitações de blocos maiores que eu digo em área, ou seja, esses são blocos que seriam mais adequados para esse tipo de nova fronteira. Quer dizer, o operador teria à sua disposição muito mais área para pesquisar. Tem a redução dos royalties, que é muito pontual hoje em dia, até onde eu saiba, que parece que vai ser também generalizada para esse tipo de situações. E tem a lei do gás aí, que está na boca, né, de aprovação no Congresso Nacional, que também é mais um elemento que pode incentivar esse tipo de prospecção aí pela frente. Então, é difícil, mas vem vindo ajuda aí, na minha opinião. Eu devolvo para você, Silvia, desculpa. Excelente, bem lembrado, porque nós que vivemos a exploração das bacias proterozoicas, a regulamentação era muito dura, né? Então, era muito pouco viável, né? Então, há que se avaliar bacias, né, para dar um potencial maior. Olha só, aqui nós temos várias perguntas e comentários. Luciano Seixas e o Rivas, né, falando sobre essa questão todos concordam que o acervo de campo terrestre deveria ser todo disponibilizado. Mas aí vem a pergunta, mas alguém tem que guardar e ter a chave de acesso, né? Como Márcio, você imagina a tal arquitetura? E o Savini?
quem armazena, quem guarda e o custo disso, entendeu? Isso é uma pergunta do Luciano, e tem um comentário também aqui do Antônio Rivas, né, meu querido Rivas e Luciano, dois queridos, querendo saber que desde uma demanda, né, essa disponibilização dos dados gratuitamente, e eles estão aqui esperando que evolua, né, para uma nova prática, né? Algum comentário? Vocês têm alguma estruturação que vocês vejam como isso ocorrer ou não? Márcio. Se quiser, eu posso começar. Pode, Márcio. Vamos dizer assim, a gente é um país pobre, um país desafiador, acho que já tem muito subsídio, não defendo mais nenhum subsídio. Mas, assim, vamos pensar sobre a informação. Qual o valor da informação que está guardada? Primeiro, eu defendo que seja ANP, PDEP, etc., continue, está sendo bem feito, continue nesse modelo. Eu não estou defendendo uma liberação generalizada, assim, mas algumas áreas para serem incentivadas, talvez escolher algumas bacias, estou falando de bacias mais maduras. Eu não estou defendendo liberar isso no pré-sal, liberar isso em áreas de maior prospectividade, mas em áreas que precisam de revitalização. Então, vamos fazer a conta para o país. Qual o retorno que isso vai ter, botando a conta do Covid, aí, desses bilhões e bilhões aí desse negócio? Só, vamos dizer assim, revitalizar uma área, trazer um alento para uma região, colocar centenas, milhares de pessoas estudando, encontrar, assim, na cabeça, né, do geólogo, do geofísico, encontrar boas oportunidades, e aí a gente transformar isso em negócio. Então, por exemplo, a gente está comprando dados, estamos pagando, vai pagar o aluguel, mas assim, as regras impedem que a gente faça qualquer coisa com esses dados. Entendi. As pessoas têm que comprar, recomprar. Então, assim, eu acho que esse é o modelo. Eu entendo, tem um custo que tem que ser assim, equacionado. Agora, tem os dados das grandes, quer dizer, das grandes reservas, das grandes áreas, das grandes empresas, que pode ter um custo maior. O onshore já teve um custo reduzido. Acho que pode ser mais reduzido, mas tem que ter um grau de abertura. Perfeito. Vamos trabalhar com academia. É para fazer com academia? Tá bom, vamos fazer com academia. Mas por que não fazer com academia algo que seja de resultado real? Os estudantes fazem uma alocação, propõem uma alocação, descobre aumentar o fator de recuperação. O Brasil tem um espaço gigantesco para aumentar o fator de recuperação. Então, e embaixo onde tem infraestrutura, mais embaixo ainda tem o cheio. Então, eu acho que é por aí. Não é de dar de graça, a conta tem que fechar. Márcio, eu concordo com você e acho que uma forma, pelo menos para a primeira aproximação, seria nas próprias companhias, nas suas áreas, autorizar isso, porque as companhias, né, quando tem a área, tem que autorizar. Então, você está abrindo um caminho que é justamente isso, dessa área que vocês têm disponível, você estaria disposto a liberar esse material e precisa que a ANP libere. Então, é uma iniciativa concreta, que aí você não tem que tirar tudo, liberar tudo, mas você libera. E aí você tendo seus galpões, ou utilizando os galpões da ANP, que ela vai estar com eles disponíveis, eu acho que tem que começar com a empresa, a associação empresa-ANP, fazendo esse link nas suas concessões ou em áreas que ainda não tenham concessões, né, ou no seu arredor ou na sua bacia. Acho que tem que ter eu acho que tem que ter um começo, entendeu? E começando, você pode abrir oportunidades para expandir. Porque senão a gente fica conversando o tempo todo e não sai. Né? Então, assim, nós estamos dispostos a abrir os nossos dados dentro de regras combinadas. Não vamos desrespeitar nenhuma regra, pelo amor de Deus. Agora, a gente está esquecendo de um outro ator muito importante, somente para os geólogos e pessoal da área de geociências. É o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. Sim. A gente tem que trazer esses milhares de testemunhos que estão aí vagando ainda desde a abertura do mercado em 1997, agora que tem um direcionamento para as litotecas ficarem, acho que é em Manaus, em Feira de Santana e aqui no Rio,
de maneira que elas possam ser acessadas e tenham acesso. Eu estava falando com uma empresa que eles levam testemunho para um hospital, acho que antes da época Covid, para fazer uma tomografia computadorizada e transmitir os dados para escolher, para não... Então, assim, a tecnologia mudou, a gente tem que mudar o nosso modelo mental. Perfeito. E, nesse sentido, eu acho que a BGP tem todo o interesse de participar desse processo, porque vai ser um processo de fomentar muita atividade e ter muitos alunos, né? A gente tem sempre um programa linkado a novos profissionais, e eu acho que esse aí é o melhor caminho, ter dado, inclusive para a área de analytics, que eu também tenho uma pergunta aqui, espera aí. Paulo, eu tenho várias perguntas aqui de analytics. Ih, está crescendo o número, gente, espera aí. Silvia, tem uma pergunta aqui do nosso presidente, o Amaral, para o Savini. Amaral é um fã da inteligência artificial, viu, Savini? Inclusive, a BGP recentemente fez um seminário de inteligência artificial aplicada à indústria de ERP, que foi muito bacana. Reuniu um monte de engenheiro, arquiteto, tudo que é profissional que você imagina, e geólogo, geofísico, para discutir inteligência artificial. Se não fosse a Covid, a gente já estava anunciando o seminário número 2 para agora, mas não abandonamos a ideia, tá aí. A pergunta é o seguinte: vocês teriam interesse, vocês têm alguma intenção de usar a inteligência artificial nas operações de vocês, e como? Não, excelente pergunta. O Amaral é realmente um fã aí dessa área, né? Um incentivador. Assim, nós ainda estamos numa fase, Paulo, muito preliminar, né, de tomada da operação, então a gente ainda está... a gente certamente tem interesse, a gente certamente vai avançar na área de inteligência artificial aplicada, né? Mas ainda, para ser bem transparente, bem sincero, assim, ainda não... Até conversei com o Amaral uns dias atrás e a gente tem que se aproximar das universidades, né? O Márcio estava mencionando aí o caminho, só dando um pitaco aí na questão do... Eu já volto aqui na inteligência artificial, né? Mas sempre lembrando que o subsolo, né? Os recursos do subsolo são bens da União, né? É um patrimônio da União. Então, nós estamos no meio do caminho, a Petrobras saindo de muitas áreas terrestres, ela tem toda... A grande âncora é a litoteca, porque o dado de sísmico e dado de poço, tudo que é bytes, a gente consegue acomodar. Agora, o que é rocha, essa é complicado, né? Porque demanda infraestrutura, né? Forte, logística, e acesso, né? Para ter isso que eu acho que o Márcio propõe, precisa ser dado acesso, lembrando que todos os concessionários são fiéis depositários dos testemunhos que são propriedade da União, né? Então, não deveria haver problemas regulatórios para dar acesso a quem precisar, que eu acho que também é um ponto que o Rivas há muito tempo menciona, né? E luta por isso, né? Eu acho que isso a gente pode avançar, sim, mas eu acho que a agência tem que tomar, usando as universidades ou usando as empresas, mas a Agência Nacional do Petróleo é quem tem que coordenar esse negócio todo, né? E voltando... eu lembrei disso por causa das universidades. As universidades podem ter um papel importante, especialmente em cada bacia sedimentar, se as universidades têm um convênio com a ANP para assumir essas litotecas regionais, seria uma coisa que, para empresas como a nossa, seria muito interessante, né? E inteligência artificial também vai pelo caminho das universidades, da aproximação dos novos players, né, com elas. Só mais, aproveitando aqui, lembrando que a ANP já teve essa iniciativa quando fez todos os postos estratigráficos, né, os 5, 6 postos, a universidade trabalhou com acesso aos dados, foi uma riqueza muito grande. Então, tem exemplos muito positivos. Savini, como está organizada a sua base de dados? Existem muitos dados digitalizados? Dados campos? A gente tem, quer dizer, tem os dados que a gente recebeu da Petrobras, né? De novo, estamos falando de campos muito antigos, em alguns casos, né? A gente tem também campos com mais modernidade, digamos assim, Campo de Serra teve uma campanha de perfuração mais recente,
aliás, uma bela campanha que a Petrobras fez lá. Mas sim, a gente tem bases de dados, mas, de novo, a gente está chegando, né? Estamos estruturando tudo isso, mudamos e estamos ainda naquele apartamento sem móveis, né? Tá bom. As caixas, né? Exato. Tá bom. Aqui tem uma outra pergunta para o Márcio, e também, assim, vocês podem dar uma ideia das companhias de serviço para serviços em terra? Quais são os gargalos? Existem gargalos? Companhias de serviço para atuar nas áreas de terra. É um grande desafio, né? Por décadas ficou a Petrobras, que tinha um determinado modelo, uma forma de trabalhar, e que foi, vamos dizer assim, um transiente para o offshore. Então, baseado em grandes companhias de serviço, padrões similares. O Savini conhece muito bem a Argentina. A gente lá, na época que eu estive na área internacional da Petrobras, a gente tinha, e quando a área se juntou ao EIP nacional, a gente tinha uma dificuldade grande, porque os padrões para perfurar um poço lá na bacia de Neuquina eram diferentes do que a Petrobras adotava, e que se a gente adotasse lá, a gente perderia a competitividade, e não é porque elas são permissivos em relação ao meio ambiente e tal, então são situações diferentes que a gente tem que conviver. Então a gente vê nos países, para não falar de Estados Unidos, Canadá, para ficar aqui nas Américas, México, mas aqui olhar aqui em torno de nós, aqui na Argentina, como eu acabei de mencionar, na Bolívia, na Colômbia, vamos até deixar a Venezuela aqui à parte, a gente tem um mercado muito mais diversificado, muito mais, vamos dizer assim, dinâmico para os serviços onshore, com pequenas empresas. A gente, além de ter pouca atividade em terra, as atividades estão espaçadas. A Bacia Potiguar tem lá uma determinada solução, Recôncavo é outra, Tucano, eu diria, já que é um pouco diferente, Sergipe, Alagoas, o outro, Espírito Santo, uma área pequena isolada, Parnaíba, então, é sozinha, as outras bacias aí é uma coisinha perdida no meio uma agulha no palheiro. Então, assim, existem muitas oportunidades. Nós aqui, como estamos querendo ser empresa digital, a gente está organizando, inclusive, um marketplace. Até outro dia eu não sabia nem o que era isso. Achava que era um nome bonitinho em inglês, assim, que é um Amazon, um negócio dos serviços de terra. Eu não quero ganhar a gente não vai ganhar dinheiro com isso. A gente vai abrir caminho se houver serviços que tenham uma escala. Não adianta cada operador, a Preser já tem um certo porte, mas tem operadores menores que tem uma área, sei lá, numa bacia, outra área noutra bacia. Como é que eles conseguem ter serviços competitivos? Se a gente não integrar, se a gente não ter banco uma plataforma digital de trocas, etc. Então a gente precisa, no Brasil, como tudo é para anteontem, a gente está muito atrasado em relação a isso, a gente precisa dar um salto quântico e usar uma plataforma digital para trazer os serviços. E muitos serviços estão... a gente está falando dos brasileiros que estão aqui aposentados, mas quantos brasileiros, eu tenho tido contato com alguns, estão nos Estados Unidos e estão ali nesse meio do mercado. Vamos dizer assim, se é para trabalhar home office, pode ser qualquer lugar do mundo a pessoa. Você está na mesma cidade. Então, tem especialistas, redes que podem ser interconectadas. Então, a gente precisa trazer novos serviços. E não é só tecnologia, inovação, não. É um modelo mental diferente que se adapte. A gente tem no Brasil ainda um modelo mental da Petrobras, que vai ter um grande provedor, que vai resolver tudo. Tem um problema operacional, vai ter uma pescaria. Tem gente que me procura para pedir a Petrobras. Eu digo, olha, primeiro que eu jamais pediria a Petrobras por questão, porque eu sabia que é a resposta. E também, enfim, eu não tenho esse acesso, não sabia nem a quem perguntar. Então, assim, a gente tem que sair desse modelo de depender de uma empresa, assim, olha, quem não tem competência não se estabelece, esse ditado antigo. Então, a gente tem que saber assim, a gente vai entrar nesse jogo, tem que se virar. E aí, não é, vamos dizer assim, rede pré-sal que vai socorrer o cara que está lá num posto de menor porte. São os irmãos daquele negócio. Então, a gente tem que criar as comunidades
E os serviços, vamos dizer assim, são muitos que estão aí, e cada dia, eu digo, cada dia não, para não exagerar, mas cada semana, eu diria que a gente faz uma descoberta sem ter furado nenhum poço. Descobrindo coisas fantásticas que estão à disposição de nós, a gente não usa. Perfeito. Ótimo. Muito bom. O Frederico Barbosa tem uma pergunta para o Savini. Considerando a sua experiência na Argentina, Léo, como é que você vê a questão de como aprender com a Argentina no que tange a exploração do onshore utilizando fracking? Nós já usamos, né? Mas, enfim. Mas lá certamente usa numa escala bem superior à nossa aqui, por causa do Vaca Muerta, né? A antiga Perscompanc, né, onde eu trabalhava, nós fomos pioneiros lá no mercado argentino, no fraturamento massivo, né, em dezenas de etapas, mas ainda numa fase pré-shale oil, né? Era no tight gas, né? A gente, lá na Bacia Neuquina, a gente trabalhou muito aí com as empresas de serviço, né, que já tinham a experiência lá no mercado americano. Então, nós fomos os primeiros, em 2007, a fazer esse fraturamento massivo que demanda tanto o tight gas quanto o shale oil. Mas o que está acontecendo na Argentina hoje é uma revolução, né? Quer dizer, mesmo lá com todas as crises econômicas que eles têm, todas as empresas petrolíferas locais e as estrangeiras com atuação no mercado argentino estão se posicionando no Vaca Muerta, e é uma coisa realmente impressionante. Mas lá houve, né, Márcio, um alinhamento de interesses entre todos os stakeholders, digamos assim, e que permitiu que eles conseguissem vencer um problema de escala nas empresas de serviços mais severo do que nós temos no Brasil. Até entrando um pouco no que o Márcio acabou de falar, aqui é estranho. Acho que a gente tem muita tradição nas empresas de serviço. Você percebe que elas têm soluções in-house muito interessantes, mas estão muito machucadas pela saída da Petrobras nesses últimos, vamos dizer, 10 anos do onshore, né? E as crises econômicas brasileiras. Então, hoje elas estão com muita dificuldade de ganhar tração novamente e muito desejosas, né, de que empresas como as nossas e as outras que eu mencionei realmente comecem operações mais massivas para elas voltarem a respirar com mais tranquilidade, né? Mas hoje você percebe que elas têm muita dificuldade, têm muito conhecimento, têm muito know-how, têm muita possibilidade de fazer coisas bonitas, mas estão muito machucadas do ponto de vista econômico, né? O segredo, para quem fez a pergunta, é a escala. A Argentina conseguiu, apesar da crise econômica que é mais severa que a nossa nesse momento, mas ela conseguiu, no Vaca Muerta, dar escala para as empresas operadoras que trazem atrás delas todas as empresas de serviço. Então, as grandes empresas de serviço do mundo estão muito ativas no mercado argentino. Acho que o segredo é a atividade. Você tem que aumentar a atividade. E também... Desculpa, Pedro. E, no nosso caso, precisa haver alinhamento, né? Porque se for proibido fazer o fracking, seja o fracking tradicional, que foi até o fracking tradicional foi impactado, que dirá o fracking massivo, né? Tem uma pergunta aqui do Luciano Savini. Qual a produção potencial máxima expectada pela 3R no Polo Macau? É verdade que a 3R pretende fazer um IPO? Não, produtividade de produção, assim, é difícil dizer nesse momento, Luciano. A gente ainda está, de novo, tateando, né? O polo, mas, vamos dizer assim, a gente pretende, talvez, duplicar a produção que a gente encontrou. Em outros países, a gente conseguiu, por exemplo, na Venezuela, nós assumimos lá, essa equipe que hoje está na 3R, nós assumimos lá os 4 clusters na Venezuela, produzindo 10 mil barris, nós levamos 80. Lá nós multiplicamos por 8 vezes, mas eu não estou prometendo isso aqui para os nossos acionistas, não, eu não sou doido. Mas a gente pretende aumentar substancialmente. Sobre a IPO, ainda é muito
prematuro, a gente pensa em tem várias possibilidades. O mercado brasileiro é relativamente sofisticado do ponto de vista financeiro, né? Comparado também com outros países, mas nós estamos avaliando essa e outras possibilidades, não dá para cravar nada, não. A gente é muito novo, né? De novo, tem uma pergunta aqui, só para emendar, que pergunta do potencial petrolífero, novamente a expectativa de produção do curto prazo, e se vai ser apenas com workover e manutenção, e se vocês pretendem perfurar no curto prazo. Não, a nossa história, a gente está reativando poços, né, que a Petrobras deixou cair por falta de interesse mesmo nesses últimos anos, né, porque ela já tinha decidido vender. Se eu tivesse na Petrobras, ia tomar a mesma decisão nessa reta final. Então, estamos começando a reativação de poços com pooling, né, que a gente chama, né, que são uma espécie de workover mais leve, né. A gente vai começar uma campanha de workovers no próximo ano, aí com mais força, aí uma reativação agregando reservas, digamos assim, e a campanha de perfuração a gente pretende começar lá para 2022, 2023, após os estudos geológicos, né, a modelagem dinâmica dos reservatórios, aí, para desenhar adequadamente essas campanhas. Mas a grande estratégia de revitalização do polo é perfuração de novos poços. É adensamento da malha, infill drilling e aumento de injeção de água. Silvia, nós já estamos avançando já bem na nossa programação aqui. Tem muita pergunta ainda, mas vou colocar uma aqui do Francisco Nepomuceno. Olá, Nepo, um abraço para você, amigo de todos, bastante conhecido de todos nós, e fez uma pergunta interessante para o Márcio. Existe alguma perspectiva, Márcio, de resolver as dificuldades de comercialização? Eu incluiria também transporte de petróleo para as pequenas empresas. Eu, quando dava Nova Petróleo, um dos grandes problemas que nós tínhamos era o transporte. Tá? Nessa questão de REAT, essas discussões todas, eu vi vários temas, fracking é um, banco de dados é outro, etc, etc. Mas eu nunca vi nada em relação ao transporte. Tem alguma coisa? Bom, a gente pode responder pelo lado do REAT, que eu não sou o interlocutor mais adequado hoje, né? Enfim, nossos amigos do Ministério de Minas e Energia que podem falar melhor. Eu acho assim, a tentativa de solução, um abraço ao Nepomuceno, que deve estar lá no nosso querido Ceará. O desafio, a questão é que se coloca que a Petrobras é que tem que resolver esse problema. No fundo, por trás dessas perguntas, a Petrobras é que tem que ter uma solução. Então, o que eu já mencionei antes, a gente tem que buscar soluções não Petrobras. E aí eu vejo as empresas, algumas empresas que eu estou observando, elas estão procurando repetir o modelo da Petrobras. Então, ela quer uma solução só para ela. E aí isso vai desotimizando todo o sistema. O que a gente está trabalhando, e aí eu vou falar da ENP, a gente está construindo, eu não mencionei aqui na apresentação aqui, que eu fiz rapidamente, porque vocês vão achar que a gente é muito pretencioso, mas nós estamos construindo uma solução envolvendo ativos existentes, que estão chutando lata, chamar assim, estão com disponibilidade, ativos existentes, grandes atores de nível global, que me surpreendeu o interesse de empresas de nível global na comercialização do onshore. A gente precisa entender que tem que juntar uma carga que tenha, enche um navio, que o navio tem que ter um tamanho, que tenha isso. Não dizer assim, olha, eu queria um navio pequenininho para levar um barril por dia. Não, vamos juntar isso aí. Então, isso a gente está fazendo e é efeito exemplo. Quando eu deixei o Ministério, me despedi lá do ministro Bento Albuquerque, que está fazendo um excelente trabalho, eu falei para ele, ministro, duas coisas que eu queria falar para o senhor. Uma, eu não vou ser crítico de artes energéticas, não vou ficar criticando que devia ter feito isso, até porque eu estava lá até pouco tempo, eu falar mal de mim mesmo, mas por questão de princípio, não. E a segunda coisa é o seguinte, eu agora vou ter que ir para o campo, vou para o outro lado, eu vou fazer as coisas que eu acho que a iniciativa privada deve fazer, não que o governo deve fazer.
Então, se é mais Brasil, menos Brasília, não adianta Brasília querer resolver a questão da comercialização e tal. Chegou no limite, para mim chegou quase no limite o que se pode fazer em nível de governo. Porque o que o pessoal quer? Peça a Petrobras para fazer tal coisa. Não é a Petrobras é empresa, ele está em bolsa, o governo não faz isso. Então, assim, o mundo mudou e as pessoas precisam mudar. Então, a gente tem que usar os terminais existentes, usar canais de comercialização com outros atores, integrar as bacias, porque não adianta competir pela venda do óleo. Eu acho que todo mundo tem que juntar o óleo e o gás também, o desafio maior ainda, mas o óleo, existem alternativas e tem gente grande querendo comprar o óleo e não consegue comprar. E precisa que alguém integre. Então, nós estamos procurando integrar. Tem uma baciazinha que daqui a pouco vocês vão saber qual é a nossa bacia de início de operação, e a gente vai aplicar um modelo totalmente integrado, do poste ao plástico, tudo, gás e óleo para tudo. E aí a gente vai conseguir ter as saídas. E a gente está pensando em soluções para a bacia, não só para os nossos pequenos ativos. Excelente. Posso fazer a gente vai correr, mas tem 2 perguntinhas aqui que a gente não vai poder, pessoal, responder a todas, mas a gente vai mandar as respostas, vai ficar disponível, tá? Só que vou pegar essas 3 perguntas. Primeiro, você falou uma coisa de armazenagem de gás nos campos. Você falou no campo de... E isso, eu acho isso excelente, no campo de Barra do Ipiranga, não é isso? Rio Ipiranga, Espírito Santo. Legal. E esse gás, que gás que vai ser armazenado nesse campo natural aí, desse estoque natural? Não, olha só, a situação desse campo. Os campos foram devolvidos para a Petrobras ANP. Sim. Em condições normais, ele voltaria para o mercado como campo maduro, uma acumulação marginal. A EPE, dentro do REAT, esse relatório do REAT, a Empresa de Pesquisa Energética, selecionou 3 campos que têm maior volume produzido de gás, ou seja, que cabe um determinado volume de gás. Se não me engano, são cerca de 2 bilhões de metros cúbicos nesses 2 campos de gás do Espírito Santo, Rio Ipiranga e Rio Barra Seca, acho que é Barra do Ipiranga e Rio Barra Seca. E assim, isso está na ANP. O que depender de mim, a gente vai botar o gás do pré-sal, regular o gás associado do pré-sal, uma partezinha dele, para injetar no sistema através desses campos. O da Bahia está mais distante, é um outro tipo de solução. Mas dos Espírito Santo estão junto à infraestrutura, junto de planta de processamento de gás, junto de gasoduto que interliga Sudeste e Nordeste brasileiro. Então, esses campos são candidatos. Eu estou falando isso, mas eles vão com licitação, vão como reguladores do mercado. Se o gás for com CO2, ainda é capaz de recuperar mais do que tem lá. Ainda tem esse efeito colateral positivo. Isso. E, Paulo, eu queria uma pergunta que o Márcio falou alguma coisa, que ele estava falando sobre energia e tudo mais, e ele perguntou assim, como integrar o EB com outros negócios, né? Gás, óleo, to everything. Ele mencionou alguma coisa, mas eu acho que, se você quiser complementar, essa ideia de ser o seu negócio de energia ligando o que for, né? O que você quer dizer com isso? A primeira coisa, se a gente for explorar uma bacia, se a gente acha algum recurso mineral importante, a gente tem que pensar em integrar essa riqueza ao conjunto daquela obra. Nós não somos uma empresa de mineração, mas se encontrar água é um bem valioso. Se encontrar potássio, se encontrar salgema, enfim, todas essas coisas podem ser integradas no mesmo contexto. Então, essa é uma coisa. A outra vão produzir gás para produzir plástico, para, enfim, integrar isso com as riquezas. A gente normalmente, do petróleo, a gente olha um mapa e só coloca no mapa as coisas da área de petróleo e gás. A gente não bota uma usina de etanol que funciona de cana-de-açúcar, que funciona 7 meses por ano, que pode produzir biogás num período e pode se beneficiar de um gás natural que está ali do lado da infraestrutura. Então, assim,
integrar, olhar o ecossistema, integrar as coisas mais óbvias e as coisas com alguma sacada, botar os empreendedores para olhar. Então, a nossa plataforma Geodigital vai fazer isso. As pessoas vão enxergar e ela vai ser aberta. Já que não pode abrir os dados da subsuperfície, a gente vai abrir os dados da superfície e os dados possíveis do subsolo. Ok. Paulo. Não, Silvia, não sei, você quer colocar mais uma ou duas? Eu estou vendo várias aqui. Como você disse, nós vamos colocá-las. Eu tenho uma pergunta genérica aqui, que eu acho que talvez valesse a pena, que a gente discutiu antes, né? Então, isso, a gente tem regulação, são com novos empreendedores, né? Então, o que falta para o onshore bombar, decolar firme e forte? A visão de vocês dois. E acho que a gente podia fechar. Savini, Márcio? Vamos lá, começo. Assim, eu acho que a gente já está no caminho correto. Eu acho que a Petrobras, pelo que eu entendo, tomou a decisão de sair dessas áreas nesse reposicionamento estratégico. Esse processo tem que avançar rápido, porque pior para as comunidades lá é a Petrobras tomar a decisão de sair e não sair, ou demorar a sair. Então, isso que gera empresas em enorme dificuldade, empresas locais, né, populações sem emprego, desemprego em alta, né? Eu estive lá com a governadora do Rio Grande do Norte, ela me desenhava essa questão lá na área de Mossoró, né? Então, acho assim, a Petrobras está fazendo, acho que a 3R foi uma das cobaias, né? Foi um dos primeiros aí a fechar a aquisição de cluster com a Petrobras. Ela está num processo agora de maior velocidade, e isso ganhando velocidade acho que vai ajudar muito, porque é isso, né? Eu me coloco no lugar de atores locais, né? Assim, a gente sabe que vai reativar, mas está demorando, né? Porque começou em 2017 o anúncio, nós estamos em 2020, e a 3R está falando que ainda vai perfurar em 2022, 2023. Quer dizer, isso é um processo, a gente sabe que é uma indústria intensiva em capital, que os projetos levam 5, 6, 7 anos, mesmo em terra, né? Em terra tem mais flexibilidade para várias coisas, mas você pensar o redesenvolvimento de um campo não é apertar um botão, né? Isso leva um tempo, tem um processo, e isso angustia um pouco, mas digo isso para dizer que estamos no caminho correto, a Petrobras está avançando rapidamente agora nas novas vendas. Eu imagino que nos próximos 2, 3 anos, o onshore, essas bacias brasileiras, especialmente as nordestinas, vão estar numa situação muito melhor do que estamos hoje, né? Márcio? Eu concordo aqui com o meu amigo Savini. Acho que o onshore já está taxiando para decolar. A gente, assim, se falar um termo de planejamento estratégico, a gente já tem fatos portadores de futuro suficientes para enxergar um onshore muito maior. Há uma motivação, a gente vê o interesse. Então, as ações do onshore, a gente pode fazer um IPO, não da 3R, mas é um IPO do onshore como um todo. Eu acho que bombaria e muito se a gente fizesse um IPO do onshore futuro. Então, a gente tem infinitas possibilidades. Eu acho que a primeira conquista da autoestima. Eu só tinha vergonha de ser de terra. Agora está aí as principais telas aí dos webinários aí, o onshore está sendo um destaque. Novos empreendedores, o Savini tem uma trajetória, pode contar a vida dele aí, eu conheço um pouco assim, mas a trajetória ligada a revitalizar campos em vários locais, enfim. Então, tem grandes empreendedores, o Paulo aqui, Silvio, então todos aqui, os que estão nos assistindo, fazendo perguntas, todos têm um compromisso com o onshore. Então, eu acho que isso aí, ele vai se transformar. O onshore é onde fiz uma palestra há uns 2 anos na Federal de Pelotas, e o pessoal falou, qual a oportunidade que a gente tem? Eu falei, olha, hoje em dia, a pessoa pode ser dona de uma empresa de telecomunicações, bastante ter um celular. Agora, você sabia que você pode ser dono de uma empresa de energia? E energia, uma empresa integrada de energia. Você pode produzir energia eólica, solar, numa escala, mas você pode entrar, vocês são engenheiros de petróleo aqui, vocês vão
Por que vocês não vão empreender na indústria de petróleo? Não espere que é um emprego. O curso aqui foi criado por causa do estaleiro de Rio Grande, que se achava que ia ter um monte de emprego para o petróleo. Não é nem considerando a bacia de Pelota, mas, enfim, os navios que estavam sendo construídos lá. Enfim, e saiu o curso de petróleo, de engenharia de petróleo, em tudo que é lugar do Brasil. Então, esse pessoal tem que ser empreendedor. Eu estou desafiando a ser empreendedores. E vários hoje, dessa turma, da turma não, porque eram várias turmas que foi o programa, alguns desses alunos são personagens que estão nas webinários de hoje e que estão em algumas dessas empresas. Então, assim, se o cara está lá em Pelotas, fora do circuito Elizabeth Arden do petróleo, eles estão brilhando. Então, quantas pessoas estão aí? Basta ter uma oportunidade. E a oportunidade está aí, oferta permanente, aumentar bloco, olhar bacia, tentar abrir os dados aí da maneira que for possível para que a gente descubra. O pessoal está procurando R$600 por mês. A gente tem R$600 mil por mês, talvez, para colocar para uma comunidade, para uma família, para uma... Enfim, eu acho que tem uma riqueza muito maior, a gente não pode abrir mão disso. E a gente não pode ir no pré-sal, ninguém de nós pode ir no pré-sal sem ter bilhões, sem ter tecnologia, sem ter equipamentos sofisticados, mas por um shot dá para ir. É isso. Excelente. Eu acho que tem mais algumas perguntas, mas eu acho que nós encerramos por aqui. Eu acho que foram 2 mensagens, né? Quer falar alguma coisa antes, Paulo? Agradecer? Não. Gostaria de falar um monte de coisa. As perguntas muito interessantes. Dá para dar uma bibliografia aqui para o pessoal seguir. Eu acho que hoje o recado que o Savini e o Márcio deram tem a palavra inovação, e pensar fora da caixa e deixar o modelo Petrobras de lado e tentar criar outros. Eu acho que é uma mensagem muito importante para quem quer enfrentar o onshore brasileiro, né? São 274 campos produzindo, a última contagem aí da ANP, em 9 bacias. Imagine a quantidade de pessoas que trabalham nisso e o potencial de dobrar, triplicar isso. E, como diz o Márcio, né, se o posto do pré-sal produz 50, 60 mil barris por dia, ele utiliza muito capital, muita tecnologia, mas nem tanta gente, tá? Já um posto desses de 100 barris por dia em terra, que seria fantástico, consegue afetar uma comunidade aí de 6 mil pessoas facilmente, tranquilamente. Então, Silvia, acho que nós vamos seguir aqui para o fim. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui ao Márcio, por favor, Márcio e Savini, pela apresentação. Eu acho que vocês passaram para nós, assim, entusiasmo, né? Eu acho que revitalizar, como você falou, esse país tão grande, ter essas oportunidades, eu acho que toda a área de geociência, a área de engenharia, todas as áreas correlatas, né? Ver um potencial de ficar próximo da sua casa, da sua terra natal, trabalhar e produzir, né? Então, companhias brasileiras aí sendo formadas, eu fico muito feliz, orgulhosa do Savini, que está... O Márcio, né, pelo desempenho dele aí, que fez com que tudo isso pudesse acontecer. Então, eu queria dizer que a BGP pode contribuir com essas empresas pequenas, a gente vem contribuindo com as grandes na questão de ensino, de treinamento das pessoas. Muitas das vezes as empresas menores não têm seu corpo preparado, né? E a BGT está disponível para colaborar com as empresas grandes e pequenas que possam querer algum treinamento específico para suas equipes, ou em conjunto, ou separado, né? E contamos com vocês também como participantes, aí, como sócios, como é que diz? Sócios corporativos da BGT também, né? Então, eu quero agradecer, eu acho que ganhamos aqui mais um webinar que abre horizontes, abre perspectivas. Então, eu acho que isso aí, a gente está cumprindo aí o papel da associação de trazer para quem está nos assistindo essas oportunidades, esses exemplos, né? Então, agradeço e agora quero só passar para vocês um anúncio do próximo, né? O slidezinho aí, por favor. Obrigada, Márcio, obrigada, Savini, foi um prazer revê-los e muito sucesso para vocês.
Bom, gente, aqui é uma retrospectiva, né, das lives que nós fizemos, né? E, como eu falei aí, aqui está o webinar, e a próxima, em setembro, a gente terá perspectivas futuras da indústria de serviços para óleo e gás no Brasil, né? Lembro vocês que a associação é uma associação sem fins lucrativos, né? Todos nós, da diretoria, somos trabalhos voluntários, mas temos os custos e as pessoas, a sua participação, a sua doação é bem-vinda. Nós fizemos esse custo especial de R$50 para a pandemia, mas a pandemia não acaba, então vai continuar os R$50, né? Era para durar 2 meses, a pandemia não acaba, então a gente está em combinação aí com a pandemia, abrindo, continuando aí com essa promoção, preço de estudantes, né? Com isso, vocês estão mantendo a associação, mantendo os programas que a gente tem feito junto a estudantes e universidades, né? Bom, isso posto, eu acho que nós podemos encerrar, né? Queria agradecer a todos aí, foi um prazer poder falar com esse pessoal. É uma pena não poder estar vendo vocês, mas um abraço a todos, obrigada pelas perguntas, e vamos tentar responder, enviar as perguntas para que elas foram respondidas, tá? Um grande abraço a todos. Boa noite, saúde a todos.